Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Estamos aqui novamente para prosseguir com o nosso estudo que vocês já conhecem, do Livro dos Espíritos, com o auxílio do Filosofia Espírita. Hoje peço vocês novamente que deixem o joinha, um comentário e que assistam os vídeos anteriores para seguirem junto do nosso raciocínio. A Deise vai vir para a gente, a pergunta hoje é número 47. Pode. Pode partir dessa parte? Eu sou o João, estamos aqui hoje com a Deise, com o Arthur e com a Tatá. A Deise vai vir para a gente a pergunta 47. Vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer e comentar um pouco sobre o nosso entendimento. Bom, no capítulo 3, o Kardec pergunta, a pergunta 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Os espíritos respondem, sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. Alguém comenta? Do limo da terra. Bom, gente, o que o Kardec quis dizer é que, desde os primórdios da formação do nosso planeta, o germe que se desenvolveria para se tornar o corpo humano já existia no planeta, né? E esse germe foi seguindo várias etapas de evolução para chegar no nosso corpo humano, né? E o espírito foi estagiando diferentes formas de vida também para conseguir habitar o corpo humano. Eu acho interessante que quando a gente fala de uma pergunta assim que se trata dos primórdios da criação, nós temos que focar em pensar fora da caixinha, né? A gente não pode pensar em nos vermos como nós somos hoje em dia. Então a gente lembra um pouco do que a gente estudou na escola. Anteriormente existiram outras formas até chegar no nosso corpo humano de hoje em dia, o Homo sapiens, né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente consegue ter uma ideia simples da evolução humana até onde a gente tem esse conhecimento. Só que a gente sabe que para chegar até onde a ciência já descobriu, ainda foi necessário muita evolução, né? Então, isso mostra que na Terra já existia essa, digamos, semente da vida humana, mas que ainda não estava completamente desenvolvida. Olha, esse negócio de falar da origem do homem é complicado, né? Mas assim, antes a gente estava fazendo um estudo, né? Que a gente não é espírito ainda evoluído, a gente não tira essas coisas da nossa cabeça. Então, quando a gente estava conversando nos estudos, a gente leu o Miramês. E a gente não tinha entendido muito bem a pergunta. Então, quando a gente leu o Miramês, que o nosso colega Luiz, que está chamando, trouxe pra gente essa ideia de ler o Miramês para a gente entender melhor o que os espíritos querem dizer, o livro do Miramês, esse capítulo, tipo assim, você tem que ler para vocês entenderem, porque é muito bom. Eu vou ler a partezinha. O corpo físico certamente é o filho da terra, como é o filho do espaço cósmico, como é a obra de Deus que estrutura pelas mãos sábias do Cristo. Nas várias mensagens falamos sempre um pouco da formação do homem-corpo, como falamos do homem-espírito, os dois afinizando-se para uma luta em comum. Tudo evolui no grande esquema de Deus. Então, né, como os meninos já trouxeram, essa evolução da semente até a nossa estrutura carnal, pode fazer? Pode. Matéria. Nossa matéria, é melhor dizer. Nossa matéria teve um processo constante de evolução. E durante o estudo que a gente também estava tendo, a nossa colega Gabi, ela trouxe com relação à nossa evolução da matéria hoje em dia até daqui não sei quanto tempo, até a gente concluir esse estágio de regeneração. Eu acho que quando a gente concluir esse estágio de regeneração,
a gente vai ter, ela deu o exemplo do siso, a gente não vão ter crianças que vão nascer sem o siso, porque atualmente não tem a necessidade do uso dele, então a gente naturalmente a gente tira. Então vai chegar uma certa evolução da nossa espécie que não vai precisar de nascer com esse dente pra gente retirar depois. Então eu acho que quando a gente vê essa comparação nossa enquanto encarnados, eu acho que facilita um pouco nesse entendimento. Eu acho que isso que a Thay falou é muito importante, porque a gente entende que tem certas coisas que com o tempo vai passando, a gente vai evoluindo, e nós não precisamos mais. Porque a gente sempre está estudando aqui, no estudo nosso semanal, né, que quanto mais nós evoluímos, nosso espírito vai precisando de uma matéria mais sutil para conseguir aprender, para conseguir executar as atividades necessárias, né, para a gente conseguir cumprir o nosso planejamento encarnatório. Então, o corpo que a gente tem hoje, ele está entrelaçado, ele está em completa sintonia, né, com o que nós precisamos hoje. Então, nos nossos seres antepassados necessitavam de outro tipo de corpo. Então, a gente precisava de caçar, a gente precisava de ser mais resistente, e com o passar do tempo a gente vai vendo que isso não é tão necessário, porque nossa moral já está mais evoluída, nosso espírito já está mais evoluído, então nós já despertamos certas qualidades, certas propriedades cognitivas, onde a gente vai deixando de ser aquele ser mais primitivo e vamos conseguindo caminhar, né, e se tornar um ser que trabalha mais com a mente, mais com a razão. E trazendo outra visão aqui desse assunto, estamos falando aqui da evolução material, né? Matéria composta de fluido cósmico universal, que se condensa de diferentes formas e vai atendendo a necessidade de cada um na criatura em todos os mundos, né? E esse fluido pode assumir uma forma mais grosseira no mundo mais primitivo, até a forma fluídica, como a gente tem no mundo felizes. E esse fluido vai atendendo a condição moral de cada um. É importante a gente lembrar disso. Então, estamos falando aqui de evolução material, de como que acontece e tal, de algumas consequências para a gente, mas é importante a gente lembrar de sempre estar tratando a nossa moral, de sempre estar buscando seguir cada vez mais no nosso dia a dia o Evangelho de Cristo. Tem um finalzinho, né, do parágrafo que o Lira mesmo, para fechar, eu acho que ele vem esclarecer um pouco do que a gente tem falado. Concitamos a todos que estão na terra, dependendo dela para elevar-se, que aproveitem as oportunidades. As condições de se educar são muito grandes e os meios de aprendermos são favoráveis, principalmente no momento que atravessamos. Descem dos céus chuvas de livros ao toque da música celestial, nos mostrando como aprender, como servir, como entender e como amar, nos ajudando a libertar das peias da ignorância. Os livros espíritas são cursos espirituais, como sendo misericórdia divina, ajudando os homens a compreenderem melhor a vida, aproveitando o tempo nas urdidas do espaço. Lê, mas estuda, sem esquecer a aplicação do dia a dia. Pedimos a Jesus que abençoe os seus esforços. Então, com esse convite, né, da espiritualidade, para nós estarmos constantemente estudando o Evangelho e as obras espíritas, nós encerramos o vídeo de hoje. Agradecemos a vocês a companhia. Semana que vem tem mais um vídeo para vocês e esperamos nos encontrarmos novamente. Até lá!